Após alterações do Senado, Câmara aprova texto de ajuda a estados e municípios. Reportagem da Camila Yunis. A Câmara dos Deputados aprovou o texto base do projeto de lei que disponibiliza recursos da União para auxiliar estados e municípios. 125 bilhões de reais aprovados serão usados para ajudar a conter a crise causada pelo coronavírus. O pacote de medidas prevê um gasto direto de 60 bilhões de reais, mas o custo total deve chegar aos 125 previstos. O projeto já havia sido enviado ao Senado, que votou um texto diferente. Por essa razão, teve de voltar a ser discutido na Câmara. O relator do texto, o deputado Pedro Paulo, do DEM do Rio de Janeiro, e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, tentaram votar o texto aprovado pelos senadores, justificando a emergência da medida. Pedro Paulo afirmou que o momento exige agilidade para que o dinheiro chegue logo aos governos locais. Prefeitos, governadores, os milhares que nos ligaram, entraram em contato com todos nós, pedindo que essa ajuda fosse liberada para que eles pudessem manter serviços públicos funcionando. No entanto, o artigo foi votado novamente e teve algumas mudanças. O destaque apresentado pelo Partido Novo, que retifica os critérios para a distribuição do dinheiro aos estados e municípios, foi aprovado. O repasse será baseado no número de casos registrados e não mais na taxa de incidência de infectados. Dessa forma, os estados de São Paulo e Rio de Janeiro, que possuem mais pessoas contaminadas, receberão uma verba maior do que tinha sido estipulada anteriormente. No formato antigo, estados como Amapá e Rondônia seriam os mais beneficiados. O deputado Paulo Ganimi, do Partido Novo do Rio de Janeiro, justifica a medida, frisando a necessidade de atender os estados que têm maior demanda. Se o enfrentamento desse problema está concentrado em alguns estados e não no Amapá, por exemplo, não faz sentido o Amapá ser beneficiado nesse momento. A deputada professora Marcivânia, do PCdoB do Amapá, votou contra o destaque do Partido Novo, alegando maior fragilidade na infraestrutura por parte de alguns estados do norte. Quem está no Amapá, que é um estado, e nos estados do norte, de modo geral, são estados criados de forma mais recente, portanto, a sua infraestrutura hospitalar ela é muito diferente. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, afirmou que as mudanças feitas pela Câmara não serão acatadas. Ele reforçou que as alterações representam a força das bancadas do Sul e do Sudeste e que o Senado reestabelecerá o texto aprovado com quase unanimidade pelos senadores. Outro ponto que foi estabelecido na votação é que 10 bilhões de reais dos 60 que foram estipulados deverão ser usados apenas em ações da saúde, sendo 7 bilhões para estados e 30 bilhões para municípios. Além disso, os governos locais não poderão reajustar o salário de servidores públicos até o final do mês de dezembro de 2021, o que não inclui, no entanto, profissionais da área da saúde e da segurança pública.